David está direto do Senado aí, né? E tem discutindo, a FUP está discutindo uma paralisação na sexta-feira. Então, eu trouxe ele aqui para, rapidamente, não quero atrapalhar a agenda dele, explicar para a gente qual a proposta e como é que está. Depois quero ouvir o Ricardo sobre isso também. A relação do movimento sindical com a direção da Petrobras. A gente esperava que a Petrobras seria um dos lugares onde o novo governo do PT teria uma política, digamos, inovadora, arrojada e comprometida com o interesse do povo brasileiro. Está acontecendo isso, David? Bem, bom dia, Rovai, Luiz Carlos, Adri, grande companheiro Bezuini, a gente está sempre dialogando, inclusive estamos juntos aqui, Bezuini, também com o companheiro Efraim, que está aqui nos acompanhando pela Veredas na assessoria aqui no Senado, né? São reuniões que estamos fazendo com os nossos companheiros e companheiras do Senado, tanto do PT como também senadores e senadoras de outros partidos. Mas, Rovai, respondendo diretamente à tua pergunta, nós temos tido algumas dificuldades com relação ao fato do governo do presidente Lula ainda não ter conseguido ocupar a gestão da Petrobras a partir da posse do presidente. Nós temos aí, infelizmente, a lei das estatais, que foi criada ainda no final do governo Temer, foi mantida pelo Bolsonaro, ela criou uma série de amarras para a União e não pararam por aí, modificaram o Estatuto da Petrobras, regimento interno da Petrobras, o que tem dificultado o nosso querido presidente Lula de ter como acionista controlador, como representante do acionista controlador, que é a União, o Estado brasileiro, fazer com que a Petrobras ela vá ao encontro do programa de governo que foi aprovado pelas urnas. Então, diante de tudo isso, e para piorar a situação, diante de uma decisão recente da diretoria executiva, onde, apesar da solicitação formal da União, via o Ministério de Minas e Energia, para que houvesse a suspensão dos processos de vendas, de privatizações de ativos da Petrobras, pelo prazo de 90 dias, para quê? Para que a nova gestão ela pudesse analisar esses processos e decidir se iria vender ou não determinados ativos. Mas, infelizmente, a diretoria executiva da Petrobras, apesar dessa solicitação formal do Estado brasileiro, disse que não. Os processos que estavam em andamento, principalmente os que tiveram assinatura inicial de um contrato de venda, eles seguirão. E seguirão, segundo as informações que estamos tendo, até o seu fim. Querem concluir essas vendas até o dia 30 de abril. Então, diante disso, nós estávamos reunidos na última terça-feira e nessa reunião que fizemos no Rio de Janeiro, da FUP com os seus sindicatos, definimos fazermos aí uma paralisação na sexta-feira, dia 24, nas unidades do sistema Petrobras em todo o Brasil, onde temos sindicatos atuando da FUP nesses estados, para nós exigirmos, primeiro, que a gestão bolsonarista da Petrobras ela venha já ir embora, como já foi o presidente Fujão para os Estados Unidos, perdeu a eleição e se picou do Brasil, e que nós tenhamos esse processo de privatizações paralisados, suspensos, para que a gestão que precisa assumir, que é a gestão alinhada ao novo projeto de governo, ela possa, sim, dar uma cara nova a essa Petrobras e, como estamos aqui colocando, ela possa suspender essas privatizações que estão em andamento. Então, o foco, Rovai, da paralisação na sexta-feira, dia 24, é esse. Nós temos a suspensão dos processos de venda e termos... Acho que travou, né? Travou. Infelizmente, aqui a gente... Importante a explicação do Eu queria saber que ativos são esses, Rovai. Ele, infelizmente, a gente perdeu. Quais são os... Ô, David, quais são os ativos que estão à venda? Bem, Luiz Carlos, nós tivemos informações internas, apesar da nota explicativa, que foi um fato relevante ao mercado, emitida pela Petrobras, não ter dito quais são, mas sabemos quais são. Nós estamos falando de dois polos importantes no Rio Grande do Norte, o polo Potiguar e o polo Pescada. Estamos falando, companheiro Bezuini, praticamente da Petrobras, do que sobrou dela no estado do Rio Grande do Norte.
Por sinal, o estado onde o presidente Jean Paul Prats foi senador da República, representando o estado do Rio Grande do Norte. Além desses campos, Luiz Carlos, temos 2 polos importantes também, na verdade, 3 polos importantes, ali no Espírito Santo. Um polo em terra, que é o Polo Norte Capixaba, onde tem uma empresa norueguesa querendo fechar esse negócio, e 2 polos em mar, por sinal, áreas que são importantes para a Petrobras. E, além desse, há também uma assinatura de contrato já, um sign, lá da Lubinor, uma refinaria que fica no Ceará, em Fortaleza, onde um grupo ligado ao Greca, todo mundo se lembra do Greca, né? Foi prefeito de Curitiba, ele tem a Greca Participação. Rafael Greca. Para fazer um monopólio de refino, na verdade, ligado aí a asfalto, a óleo, combustível, ali naquela região. Então, esses ativos são importantíssimos. Careceria que a nova gestão ela parasse, avaliasse os processos de venda e chegasse a uma conclusão se iria continuar vendendo ou não. Na nossa concepção, até entendemos que a nova gestão iria preservar esses ativos sob o controle da Petrobras e não entregar para a iniciativa privada como eles querem. Mas são esses ativos, Luiz Carlos, que nós estamos aqui colocando em ênfase, mas a diretoria disse que os outros processos, são 55, iriam continuar sob análise, ou seja, em andamento. O que para nós é preocupante e assintoso, porque o presidente Lula disse que iria suspender as privatizações no sistema Petrobras e, apesar de ter ganho a eleição, apesar de ter tomado posse, não está conseguindo fazer isso, porque a gestão bolsonarista da Petrobras ainda não foi embora. Grave isso aí. Berzoini, quer falar algum comentário? Não, pode dizer que, de fato, é um problema concreto, é decorrente não apenas da lei das estatais, mas da mudança do estatuto da Petrobras, que hoje tem um processo de sucessão muito mais complexo do que era no passado. Então, de fato, você tem uma diretoria ainda que só o presidente é, digamos, alinhado com o posicionamento do governo, do presidente Lula. E eu não conheço as circunstâncias jurídicas, porque provavelmente esses contratos têm algum tipo de cláusula que estabelece alguma multa para a rescisão dos contratos daquilo que já está assinado. Então, é uma questão mesmo de examinar com mais profundidade. Eu não tenho os elementos para examinar, mas toda a solidariedade aos petroleiros, porque não existe nada mais importante para o Brasil, para ser base de todo o resto, do que a soberania energética. Assim, energia é o insumo fundamental da economia. E quando você teve um movimento que foi feito com Pedro Parente, entrando na Petrobras para desmontar a Petrobras, depois as gestões posteriores, é óbvio que nós temos que ter todos os cuidados para evitar que o governo Lula acabe sendo, por razões até jurídicas, levado a erro em várias questões importantes que são patrimônio da Petrobras, portanto, do povo brasileiro. Vai, apenas uma observação, o Hugo Chávez, ele levou um golpe quando ele tentou assumir a PDVSA. Ele foi eleito, mas a PDVSA, na época, tinha um controle blindado. E o Hugo Chávez queria assumir o controle efetivo da PDVSA e não conseguia. Foi essa fricção que levou aquele golpe. E como ele conseguiu voltar, ele só, de golpe fato... do 11 de abril de 2001. Justamente, ele só conseguiu assumir, de fato, como reação ao golpe que ele tomou. Aí ele assumiu, de fato, a PDVSA e colocou o povo venezuelano pela primeira vez no orçamento do país. Mas você vê que a blindagem feita por Temer e Bolsonaro tem esse mesmo aspecto, né? É o que o Chávez enfrentou na Venezuela. Era uma empresa, era um Estado dentro do Estado, a qual ele não tinha comando sobre aquela empresa. E a primeira medida depois do golpe da Dilma foi justamente mudar com a política de preço da Petrobras, né? Mudar a política de preço, mudar a questão da participação da Petrobras nos blocos. Nos blocos. Ou seja, mudaram praticamente tudo. E isso reforça uma visão que eu tenho, que a Petrobras sequer devia ter ações em bolsa. A Petrobras devia ser uma empresa 100% estatal, 100%. Para que possa ser efetivamente um instrumento
da nação, não é somente do governo, é somente da nação brasileira, como eu disse. E não é para falar de petróleo só não, é para cuidar de energia como um todo. A Eletrobras e a Petrobras são basilares na estrutura para industrializar o país. O Bezuini, inclusive, em cima do que você trouxe aqui para nós, é justamente por conta da necessidade de avaliação desses processos de vendas, por conta da necessidade de se identificar essas cláusulas que existem nesses contratos que foram assinados, que a decisão prudente é de suspensão. Não estamos falando aqui nem do cancelamento do processo de venda. Suspensão do processo de venda por 90 dias, foi o que o Ministério de Minas e Energia solicitou, que todas as documentações desses processos fossem enviadas ao Ministério de Minas e Energia para que uma avaliação mais profunda pudesse ser feita, tanto pelo Ministério quanto pela nova gestão da Petrobras. Então, isso seria prudente por demais que a diretoria executiva tomasse essa decisão. Não tomou. Jogou para apreciação do Conselho de Administração da Petrobras, que provavelmente se reúna no dia 24 ou no dia 29, e por isso chamamos essa paralisação. Até porque, companheiro Bezuini, concordando com o que você também colocou, nós entendemos que precisamos ajudar o governo do presidente Lula a, de fato, administrar a Petrobras, fazer a gestão da Petrobras como acionista controlador dela. Então, nós temos aí, como vocês colocaram, a Adri aqui trouxe esse tema, de mudar a política de preços dos combustíveis. Isso, obviamente, não será feito jamais numa gestão que ainda é uma gestão bolsonarista, que tem conselheiros de administração indicados pelo Bolsonaro. Então, precisamos mudar a gestão da Petrobras. Felizmente, a sinalização, Rovai, do dia 27 de abril, temos a Assembleia Geral dos Acionistas, que mudará o Conselho de Administração. E temos aí já falado sobre esse tema da necessidade de termos bons nomes para o Conselho, para que o governo possa cumprir o programa de governo no seu capítulo de energia, usando também a Petrobras como uma empresa controlada pelo Estado, em cima desse tema do preço dos combustíveis, em cima do tema da indução, da economia, da indústria nacional, da geração de empregos aqui no Brasil, com as encomendas que precisam ser feitas no país, de sondas, navios, plataformas, e não lá na China, Singapura, Coreia do Sul, Japão, onde já estão sendo gerados mais de 1.500.000 postos de trabalho. Então, a nossa intenção com essa paralisação é de ajudar o governo do presidente Lula a, de fato, assumir a gestão da Petrobras, e, para isso, esperamos que essa paralisação, que já é uma sinalização forte, ela dê essa força para que as mudanças ocorram. Caso não ocorram, nós estaremos iniciando assembleias também nesse dia da paralisação, já para aprovar um estado de greve, caso a gestão bolsonarista queira continuar à frente da Petrobras, que é algo inadmissível, como aqui foi colocado também por Luiz Carlos. Aconteceu em outros países, está acontecendo aqui de novo, e precisamos que a população, que os companheiros e companheiras que estão aqui conosco, possam nos ajudar a denunciar isso. Porque se o preço não baixou ainda como deveria, se a Petrobras não está gerando emprego ainda como deveria, se a Petrobras não está ajudando empresas nacionais a desenvolver a economia do país como deveria, é porque tem uma gestão bolsonarista, infelizmente, ainda à frente dela, que não permite que isso aconteça. Só o presidente Jean Paul Prats não vai resolver esse problema. Precisa do Conselho de Administração, da diretoria executiva, gerências executivas que estejam alinhadas com o programa de governo que venceu as eleições lá em outubro de 2022. Só perguntar uma coisa, David. Assim, estou perguntando exato porque eu não tenho esse contexto mesmo, acho que interessa. O Jean Paul Prats, então, está alinhado com essa posição de vocês? A primeira pergunta. Segunda, o Conselho de Administração que vazou aí, que tinha nomes, que tinha uma briga entre o presidente da Petrobras, ministro das Minas e Energia, que seria um conselho conservador. Como é que é isso? Quer dizer, vai tirar os bolsonaristas, mas vai entrar gente com uma visão progressista ou ainda não temos a certeza? Vai primeiro a gente deixar muito explícito que o ex-senador Jean Paul Prats, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da Petrobras, é um companheiro. Ele nos ajudou e fez as lutas conosco em defesa da Petrobras durante os 4 anos desse traste que ficou à frente do país. Ele presidiu a Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras, que, por sinal, tivemos muita ajuda do companheiro
Bezuini, através da assessoria que faz aqui dentro do Congresso Nacional, e conseguimos encampar lutas que ou evitaram privatizações ou postergaram processos de venda de ativos. Por sinal, queriam vender 8 refinarias. Se não conseguiram vender 8, só conseguiram 3, infelizmente, só conseguiram 3 porque nós fizemos muitas lutas. E junto conosco nessas lutas estava o ex-senador Jean Paul Prats. Então, primeiro, deixar isso muito explícito. É um companheiro de luta que está hoje na presidência da Petrobras, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com relação ao Conselho de Administração, Rovai, nós nos posicionamos publicamente, criticando os nomes que estavam sendo indicados pelo Ministério de Minas e Energia para o Conselho de Administração da Petrobras. Entendemos que os nomes que ali foram apresentados têm uma série de questões, seja por conta da lei das estatais, que, por sinal, nós somos contrários, mas a lei traz uma série de requisitos para que eles, qualquer pessoa, seja indicada para um conselho de administração das empresas públicas estatais no Brasil. Então, tem uma lei que, se não for mudada, ela precisa ser alterada. Tá? Essa decisão, está até esse debate hoje no Supremo Tribunal Federal, com a posição que o companheiro Bezuini conhece bem do ministro Lewandowski, que ajuda nesse sentido, mas o Congresso vai precisar se debruçar sobre o tema das leis estatais, que criou amarras para a União, que é controladora das empresas estatais. E concordo com o companheiro Bezuini. Petrobras, por exemplo, deveria sim ser 100% pública estatal. Não deveria estar refém de legislações internacionais por conta de ter ações na Bolsa de Nova York. Não deveria estar refém de leis do capital, do mercado, por ter ações aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Não faz sentido algum. Uma empresa que tem potencial, uma característica como a Petrobras, como tem a Saudi Aramco, como tem a Equinor, como tem outras empresas estatais internacionais. Então, primeiro ponto, destacando isso. Agora, o Conselho de Administração, já que estamos nessa regra do jogo, ele precisa ser alinhado ao governo do presidente Lula. Nós temos um programa de governo a ser cumprido, que foi eleito nas urnas, foi aprovado nas urnas pela população brasileira. E a Petrobras é importantíssima para isso. Então, entendemos, Rovai, que há alertas, preocupações com relação aos nomes que foram apresentados. Já sinalizamos isso para o nosso querido presidente Lula, mas, obviamente, ele que é o presidente eleito pela terceira vez, ele que está observando a floresta e não, às vezes, a árvore que nós estamos enxergando, ele vai tomar a melhor decisão possível diante desse governo de amplíssima coalizão, que é o governo do presidente Lula, com 16 partidos, inclusive o PSD, que quer fazer essas indicações, mas que as faça da melhor maneira possível, observando os nossos alertas, observando o que nós estamos chamando a atenção para que erros não sejam cometidos. E que, se esses nomes forem chancelados pelo presidente, nós estaremos fiscalizando cada um desses membros no Conselho de Administração e batendo se for necessário. Porque sindicato é sindicato, partido é partido, governo é governo. Cumprimos o nosso papel, mantendo a nossa independência, a nossa autonomia sindical diante dos governos, diante dos patrões, sabendo que é um governo que nós defendemos, sabendo que é um governo que nós ajudamos a eleger, mas sabendo também, Rovai, que é um governo em plena disputa e que o papel dos sindicatos, dos movimentos sociais é essencial para que o governo ele seja pressionado à esquerda e não apenas à direita, por conta dessa ampla base, dessa frente ampla que ganhou as eleições contra o fascismo e que precisa ser derrotado também a partir dessa gestão que vai ser boa para a população brasileira. Muito bem, David. Parabéns aí pela tua posição corajosa. É muito bom ver. Tenho certeza que o Berzoni está alegre aí de ver sindicalistas com a qualidade do David aí defendendo os interesses do povo brasileiro. David, vai à luta aí, corre ao Senado aí, convence esses senadores aí. Vamos, enquanto isso, a gente termina aqui o programa. Abração para o amigo aí, tudo de bom, viu, David? Obrigada, David. Um abraço, Rovai, um abraço, Dri, Bezuini, Luiz Carlos. Estamos indo agora para uma audiência com o senador Contarato, porque ele faz parte da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, e o senador Omar Aziz abriu uma investigação a respeito da relação entre as joias que a ex-primeira-dama receberia e a refinaria da Bahia, que foi privatizada a preço banana para um fundo dos Emirados Árabes que tem relação com a Arábia Saudita. Então, essa conversa com ele é importante para subsidiá-lo com informações a respeito desse tema. Um forte abraço, muito obrigado aí a todos e todas. Depois me passa lá as informações aí, depois eu quero saber em primeira mão. Valeu, David, abração.